Antes de qualquer coisa, eu queria te avisar que esse episódio parece ser muito grande, e ele é de fato porque ele tem muita coisa para nossa construção aqui enquanto parentalidade preta. Então, eu programei uma pausa para 1 hora, 2 minutos e 58 segundos. Você pode ouvir direto até lá, parar e fazer alguma coisa e retomar depois, que você não vai perder nada. Então, programa aí para ouvir 1 hora, 2 minutos e 58 segundos. Depois você ouve o restante, porque você vai estar na metade do episódio, beleza? Preciso ressaltar que esse barulho foi tiro. E esse aqui é o meu cachorro roncando. Eu moro no Rio e gravo em casa. Então bora lá? Pretitude parte 9. Eu te amo, homem preto. Autoestima e autoimagem. Bom, a gente vai começar essa construção a partir de um conceito latente na nossa sociedade. Nós sabemos que o conceito de bom, belo, capaz e digno de empatia para qualquer construção é branco. Você discorda? Então vê se você se lembra daquele vídeo que correu nas redes há um tempo atrás e constantemente está de volta, de duas crianças interpretando uma situação onde elas estavam perdidas. Se você não sabe de que vídeo eu estou falando, eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Vai estar logo aí embaixo, é só você rolar. A menina branca e loura foi acolhida instantaneamente, enquanto a negra esperou mais de 1 hora. Na verdade, ela esperou 1 hora completa para ser abordada por alguém. E eu te pergunto, ainda que não fosse armação, isso parece impossível para você? E aí você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com autoestima? Muito poderia ser dito a respeito de como se enxerga o corpo negro nos locais onde ele performa, mas nada poderia deixar de lado um fator importante para essa construção, que é a autopercepção, para responder essa pergunta. E é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho agora. A gente precisa entender e admitir que qualquer construção feita para a masculinidade no Ocidente, que é onde a gente vive, vem de um modelo criado por ele mesmo, o Ocidente, é claro. O próprio termo masculinidade parece ocidental. Se a gente pensar de um ponto de vista ontológico, que é aquele que diz respeito à constituição da subjetividade dos seus sistemas de valores, fica clara a ideia de que um conceito como esse, a masculinidade, foi criado para falar de uma característica de homens a partir de um ponto de vista e de uma visão enviesado pela própria cultura. Nesse termo, estou falando ocidentalmente e ainda estou falando da cultura europeia, que junto da religiosidade foram aplicados nos processos de colonização. Eu quero dizer com isso que o próprio termo já é impositivo e requer um olhar descolonizado para essa construção. Afinal, ser homem é ter um tipo de masculinidade definida? Eu já te adianto que eu não tenho a menor pretensão de responder essa pergunta, mas ela se faz necessária. A outra pergunta, e muito mais importante para cá, é a seguinte: afinal de contas, o que é ser um homem preto? Se a gente reparar na masculinidade ocidental em um apanhado histórico, a gente pode seguir a construção temporal distinta que vai servir como base para a construção desse raciocínio desse episódio. Em um reducionismo gigantesco, para essa enumeração eu vou usar apenas o conceito de padrão de beleza, que foi o meu objeto de pesquisa, e a gente vai tomar ao longo dos tempos da seguinte forma. Lembrando que eu estou falando somente do Ocidente, então a gente vai para a Grécia e para Roma, que nesse local o padrão de beleza masculino valorizava a perfeição física, especialmente o corpo esculpido e musculoso dos atletas e dos guerreiros. Homens com corpos bem desenvolvidos em simetria eram considerados ideais de beleza. Já na Roma Antiga, além da força física, a beleza masculina também incluía traços faciais simétricos e uma aparência imponente. Durante a Idade Média, o período seguinte, o padrão de beleza masculino estava fortemente associado à nobreza e à virilidade. Homens com características como barbas densas e robustas eram vistos como mais atraentes e viris. A imagem do cavaleiro medieval, com barba bem cuidada e físico atlético, era o ideal de beleza masculina da época. No Renascimento, a arte e a cultura tiveram um papel significativo na definição do padrão de beleza masculino. Homens retratados em pinturas renascentistas muitas das vezes possuíam corpos musculosos e bem proporcionados, refletindo a redescoberta das antigas obras de arte clássica e ênfase na harmonia e no equilíbrio. Nos períodos barroco e rococó, a moda e a estética da corte eram fundamentais para um padrão de beleza masculino. Homens usavam perucas extravagantes, maquiagem e suas roupas eram geralmente ornamentadas e extravagantes. A aristocracia valorizava características delicadas e graciosas nos homens. Durante a era vitoriana, o padrão de beleza masculino se tornou mais rígido e conservador.
Homens eram incentivados a ter uma aparência austera e séria, com barbas cheias, ternos formais e cabelos penteados para trás. No século XX, a masculinidade tradicional e a virilidade foram altamente valorizadas. O homem, com corpos musculosos e fortes, eram considerados atraentes, e essa imagem foi reforçada pelas figuras dos heróis e dos atletas. Nas décadas recentes, a partir das décadas de 1960 e 70, houve uma maior diversidade de padrões de beleza masculina. A cultura pop, a moda e os ícones de beleza tiveram um papel mais importante na definição das tendências masculinas. Agora, criado esse preâmbulo, chegou a hora da gente voltar no tempo. A gente vai mais precisamente para a metade do século XVII com uma fala de Joseph Maistre, que nasceu em 1753 e morreu em 1821. Foi escritor e político reacionário francês, anti-iluminista, antidemocrático, monarquista, católico, defensor da Inquisição e da tortura. Maistre tornou-se uma referência importante para os direitistas que conseguiam ler livros, e eu retirei a sua fala do meu pensador favorito, Aimé Césaire, em O Discurso sobre o Colonialismo, e ela é a seguinte, abre aspas: do ponto de vista da seleção natural, classificaria como lamentável o grande desenvolvimento numérico dos elementos amarelos e pretos, o que seria difícil de eliminar. Se, no entanto, a sociedade futura estiver organizada em uma base dualística, com uma classe dórica loura e uma classe de raça inferior, confinada à força e ao trabalho mais grosseiro, é possível que esse último papel seja reservado aos elementos amarelos e pretos. Não devemos esquecer que a escravidão não tem nada de mais anormal do que a domesticação de um cavalo ou de um boi. Além disso, nesse caso, não seria um embaraço, pois uma vantagem para o dórico louro. O dórico louro, nesse caso aqui, é o europeu, só para ficar claro, literalmente. Portanto, é possível que reapareça no futuro de alguma forma. Provavelmente isso acontecerá de maneira inevitável, se a solução simplista não intervier, uma única raça superior nivelada pela seleção. Fecha aspas. Maistre representava um movimento que se contrapunha às mudanças que o mundo viria a passar naquele século. Um desses movimentos dessa época foi a onda convenientemente abolicionista que varreria o mundo tempos depois. Eu quero, de maneira tendenciosa e parcial, dizer com essa construção que valida somente um tipo de ontologia, a ocidental, branca e europeia. Você lembra que eu falei de ontologia agora há pouco, né? A construção do ser. E que ontologia é essa? É europeia, branca, ocidental, dórica e loura. Eu não vou deixar de dizer aqui que quando se fala o termo dórico se refere à filosofia grega, aquela que usurpou Kemet, mas isso aqui é assunto para outras histórias. Ainda nesse movimento de contraponto às mudanças que o mundo viria a sofrer, eu trago uma outra brilhante afirmação, entre aspas, o brilhante, é claro. E ela diz o seguinte: eu sei que devo ter orgulho do meu sangue. Quando um homem deixa de acreditar que ele é superior, ele deixa de ser superior. Esse gênio foi Georges Vacher-Lapougue, quase 100 anos depois da primeira citação que eu trouxe agora há pouco. E essa fala é do mesmo livro. Mas afinal de contas, o que isso tem a ver com masculinidade? Certamente essa pergunta estaria sendo feita na cabeça de outras pessoas que não ouvem o Parentalidade Preta, porque eu sei que você sabe para onde a gente está seguindo. Agora chega aquele momento que a gente começa a juntar as pontas para criar as nossas respostas. A primeira delas eu já vou te dar. O que isso tem a ver com masculinidade? A resposta é bem simples. Tudo. Ora, de onde é que vem o conceito de homem padrão para a masculinidade ocidental? Não é essa masculinidade hegemônica, patriarcal, colonial, branca e, em termos ocidentais, cis e hétero? Pois é, a partir desse modelo de masculinidade acabou se tornando um paradigma que se cria um padrão que desvaloriza os demais. E é nesse ponto que a gente abandona a narrativa ocidental colonialista para andar no espaço e no tempo, e a gente vai voltar para o local que abriu essa temporada, trazendo a construção inicial para que o Parenta é hoje. Sendo a África o berço da humanidade, a gente vai para o local onde ela nasceu, lá no Vale do Rio Omo, na Etiópia. Lá, a gente vai falar das grandes barrigas dos bode. As referências que eu vou usar agora eu peguei lá no site vivimetalium.wordpress.com de Viviane Santana. É um texto maravilhoso com muitas fotos legais. Eu tive que trazer um resumo dele aqui para a gente poder conversar aqui, aproveitando inclusive o tempo que a gente tem. Mas eu vou deixar o link para essa postagem aqui na descrição do episódio. É só você abaixar no seu tocador aí de podcast, você vai ver direitinho o link para essa matéria. Muito boa, inclusive. Os Bode vivem no Vale do Rio Omo, ao norte da tribo Mursi, na Etiópia, e somam cerca de 10 mil pessoas, que falam a língua Meen, também conhecida como Meenen, Tuk ou Meenuni, e se chamam Meen. Os Meen são compostos por vários grupos locais de aproximadamente 70 mil pessoas,
cujo território se estende desde o rio Omo até as terras altas do norte e nordeste do Mage. Existem dois grupos de Meen que vivem nas terras baixas ao leste do rio Omo e são conhecidos como Bode, e é sobre eles que a gente vai falar agora. Eles são considerados como os mais puros, pois mantêm a subsistência pastoral e os valores de seus antepassados. Segundo a tradição Bode, os antepassados dos clãs mais prestigiados costumavam viver a oeste do Omo e atravessaram o rio cerca de 12 gerações antes. No século IX, algumas gerações Neen cruzaram novamente o Omo impulsionados pelas secas e pelas epidemias de gado, para se estabelecer mais perto das montanhas do norte, adotando uma forma mais agrária de vida e formando novos grupos Meen. Os contatos entre os Bode e os grupos Meen agrícolas mais remotos são mantidos principalmente através de casamentos entre eles. As estratégias de subsistência dos Bode são praticamente as mesmas que os Mursi, seu povo originário, praticam a criação de gado, cultivo de plantações e pequenos estoques. Seu território é atravessado de leste a oeste por dois rios, o Rana e o Gura, que se originam nas montanhas Dime e ocorrem a maior parte do ano. Essas fontes confiáveis de água permitem que os Bode se movam com menos frequência do que os vizinhos. Assim como outros pastores da África Oriental, a cultura e a subsistência dos Bode giram em torno do gado. O antropólogo falecido Katsuyoshi Fuki, que conduziu pesquisas sobre os Bode até 2008, descreveu o refinamento da classificação das cores do gado dos Bode, que vai além da capacidade genética moderna. Manter um rebanho com uma ampla variedade de cores é importante para os Bode, pois seus sacrifícios rituais são baseados no simbolismo das cores. Por exemplo, cada porção de terra está associada a uma cor específica do gado, e antes de utilizar um novo ponto de água ou desmatar uma nova área para o cultivo, um animal do estoque da cor adequada deve ser sacrificado. As mulheres Bode têm características culturais comuns às mulheres Mursi, mas apresentam diferenças notáveis. As mulheres Bode usam um plug labial em vez de uma placa labial, e ao se tornarem mães maduras, cortam seus lábios inferiores e inserem um plug de madeira finamente esculpida, geralmente com o tamanho de uma moeda. Essa prática simboliza a realização do seu papel como mãe. O plug é usado o tempo todo e é revestido com uma manteiga e ocre vermelho, perfurado no centro com um pequeno pico de madeira. Os Bode também usam um plug labial como marcador de identidade. As fotos você vai ver no site que eu deixei destacado aqui, da Viviane. Esse tronco étnico é famoso pela sua cerimônia anual, que é o Keele. Ele celebra o início de um novo ano, que é quando a constelação de Pleiades desaparece no leste, em meados de junho. Durante vários meses, os homens se alimentam exclusivamente de leite e sangue para desenvolver corpos gordos, mais firmes, com barrigas salientes. Na cerimônia, os homens dançam em círculos glorificando seu sacerdote e a ferocidade do seu grupo. A competição entre os grupos locais é intensa, pois todos avaliam a gordura e a imponência dos corpos dos participantes. Como o colonialismo não podia ficar de fora, a gente só sabe disso porque a administração do local transformou o Kieu num evento competitivo, atraindo turistas e premiando o homem mais gordo. Eu recomendo que você leia na íntegra essa reportagem que está lá no site da Viviane. O site está maravilhoso, tem muitas fotos bacanas e você vai conseguir ver com muito mais profundidade isso que eu estou falando. Eu trouxe exemplo para falar de um padrão de beleza não ocidental que gera muita repercussão, a barriga dos Bode. Mas falando em África e não ocidentalidade, a gente vai voltar para a nossa narrativa. O trabalho de Oyeronke Oyewumi, professora associada da SUNY Stony Brook, nos Estados Unidos, nascida na Nigéria, estudou na Universidade de Ibadan e na Universidade da Califórnia, em Berkeley, tem em seu livro Epistemologia de Gênero na África uma análise crítica sobre como as concepções ocidentais de gênero, especialmente masculinidade e feminilidade, foram aplicadas e reinterpretadas em contextos africanos. Ele examina como a colonização e a evangelização no continente africano introduziram esses conceitos e papéis de gêneros ocidentais, muitas das vezes de maneira inadequada, gerando impactos profundos nas sociedades locais. Oyewumi argumenta que as características binárias de gênero, como masculino e feminino, são construções culturais específicas do Ocidente e não podem ser aplicadas acriticamente em todas as culturas. A imposição dessas categorias a realidades culturais diversas e complexas levou a interpretações distorcidas das entidades de gêneros em muitas sociedades africanas.
Um exemplo claro disso é a maneira como as categorias ocidentais de gênero foram usadas para perpetuar a desigualdade de gênero em algumas culturas africanas. Por isso é importante ressaltar que muitas das vezes, quando eu critico o machismo e digo que não é uma invenção nossa, é por causa desse tipo de atitude, da imposição de papéis de gêneros em um contexto africano que não se dividia por essa parte, por esse contexto, por esse fator. A imposição de papéis específicos de gênero com base em padrões ocidentais, supremacistas, cis, hétero, branco, louro, dórico, europeu e muitas outras características, com base nesses padrões, pode ter reforçado normas culturais que não necessariamente refletiam as tradições e as dinâmicas de gênero pré-existentes naqueles locais da África. Ela, Oyewumi, também critica a noção de que a masculinidade deve ser associada a traços ou comportamentos específicos, como agressividade, força física ou controle, muito característico ali do berço do norte, que a gente já falou aqui algumas vezes. Essas ideias são culturalmente construídas e não podem ser generalizadas para todas as culturas. Em muitas sociedades africanas, a masculinidade pode ser compreendida de maneiras diversas, relacionando-se a diferentes papéis e responsabilidades e características que não se encaixam necessariamente nos estereótipos ocidentais, retomando o contraponto dos Bode com os padrões de beleza que a gente veio falando aqui ao longo dessa construção. É só você perceber, são bem diferentes. Ela propõe e enfatiza a importância da abordagem culturalmente sensível ao analisar questões de gênero em contextos africanos, destacando a diversidade de experiências e perspectivas dentro das sociedades africanas. Ainda instiga um diálogo crítico sobre a identidade de gênero e questiona a universalidade dos conceitos ocidentais. Conceitos esses que foram criados para gerar em você, um homem africano em diáspora, um homem preto, uma inadequação. Nesse ponto já fica óbvio que não há uma maneira de se falar sobre masculinidade, no singular inclusive, pois o próprio termo já denotaria uma construção ocidental. Torna-se importante entender que, ainda que paradoxal, a masculinidade preta deve ser observada com outros olhos. E para isso, eu vou repetir algumas palavras de um texto de minha autoria chamado Malditos Homens Pretos. E ele diz o seguinte: eu vou começar esse texto ou desabafo pedindo licença a quem está conosco nessa caminhada, as mulheres pretas conscientes dessa grande doença coletiva que existe no Ocidente, a branquitude. Por muito houve uma demanda de desconstrução dos homens para que a masculinidade dita tóxica fosse repensada por aqueles que a criaram, tanto que por muito pouco a própria masculinidade quase se tornou algo tóxico. Essa demanda de desconstrução vem de um movimento de busca legítima e genuína de igualdade de direitos que pauta gênero como um marcador importante para essa construção. E isso no Ocidente é indiscutível, até porque essa desigualdade foi criada por eles, a branquitude. A demanda crescente por essa tal desconstrução gerou discussões muito fecundas e necessárias sobre como os homens devem se cuidar, organizar, viabilizar e conversar sobre si. Eles estão fazendo isso cada vez mais. Daí essa cobrança gerou movimentos e esses movimentos cooptaram conceitos ancestrais de povos originários, da construção coletiva. Vide o povo da Gara, da Burkina Faso, Gana e Costa do Marfim, com milhares de conceitos que são vendidos como treinamentos disso ou daquilo, por aí afora. Hoje, homens se repensaram tanto que muitos deles descobriram que são pretos, por incrível que pareça, e sendo assim nada mais natural que remontem conceitos do seu povo, que originalmente não atendia às agendas ocidentais. Refutando paradigmas do Ocidente e resgatando conceitos ancestrais, os irmãos conscientes não precisam de filosofias embranquecidas para respeitar mulheres e crianças. Nosso povo nunca foi assim. Amamos o progresso comunitário e o avanço conjunto, ombro a ombro. Existem milhares de paradigmas e epistemologias que são muito mais eficientes do que filosofias ocidentais, que são construídas a partir da escassez e do atravessamento. Já dizia a teoria dos dois berços do doutor e professor Sheikh Anta Diop. A gente não vem da falta e não se constituiu vilipendiando nossas irmãs e mulheres. O que acontece quando homens pretos se repensam? Eles agem como pretos, eles pensam como pretos e não atendem às agendas ocidentais. A gente reclama nossa negritude e passa a fazer valer os nossos valores e conceitos de igualdade e respeito. Não aderindo às demandas ocidentais, a gente acaba se tornando alvo da própria branquitude. Continuamos sendo vistos como homens como todos os outros e continuamos tóxicos e malditos, porque nós nos negamos a pedir a bênção a esses movimentos que nunca nos enxergaram. Por mais que eu não goste de citar pensadores de brancos, uma frase se torna necessária para esse raciocínio. E ela é a seguinte, abre aspas: "Que quereis, pois, quando retirasseis a mordaça que tapava essas bocas negras, que elas vos entoassem louvores? Quem disse isso foi Jean-Paul Sartre. Nós somos esses malditos homens pretos, doa a quem doer, e eu me recuso a pensar como um homem branco. Não me cobre isso."
Algumas pessoas disseram que esse é o manifesto do Parentalidade Preta, e eu tô acreditando nisso, é um texto que eu gosto muito. Eu já falei bastante sobre o tema, mas eu queria que você ouvisse as palavras do nosso convidado sobre a famigerada masculinidade Masculinidade preta. preta deveria ser uma masculinidade respeitada como qualquer outra, né? Mas a gente vê que isso não acontece. É uma masculinidade pautada muito, ainda hoje, lutando contra racismo estrutural, lutando contra machismo estrutural. Eu acho que esses dois itens, eles estão assim intrinsecamente ligados, e você ao mesmo tempo não consegue dissociar um do outro, porque eles sempre estão juntos. Se você for analisar, é uma masculinidade sofrida, objetificada, hipersexualizada, com um papel que o homem preto não quer cumprir com todo direito, óbvio, mas que é dado a ele de uma maneira muito, digamos assim, eu não diria agressiva, eu diria absurda, não tem outro termo para dar, de um costume de algo que já vem lá da época da escravidão, né? Aí a gente está falando do século XVII, XVIII, e assim, padrões e construções sociais que perduram até hoje, de que tentam fazer com que que tentam permear essa masculinidade dessa maneira, e assim, é desumano. Hoje a masculinidade preta é isso, uma masculinidade criada e tentada a ser incutida em nós, homens pretos, e que nós já estamos há muito tempo gritando, chega abaixo, e não estamos mais aceitando. A gente vai encerrando o mês de julho, foi quando eu escolhi falar sobre masculinidade preta, te convidando a conhecer todo esse projeto, que passou pelo Instagram e aqui pelo podcast também. A gente falou sobre muita coisa, mas falou basicamente sobre o amor ao homem preto. Esse sentimento que é tão importante, que salva e constrói vidas. Eu espero que você tenha raciocinado em cima de coisas que quebrem paradigmas que você tenha a respeito dessa masculinidade. Mas se você está aqui, eu tenho certeza que algumas coisas já estavam muito bem construídas. Eu queria te convidar para pensar nesse homem preto em diferentes fases da vida. Aquele que nasceu agora, aquele que ainda não nasceu, aquele que está aqui do seu lado e aquele que já foi embora. Que a gente pudesse ressignificar muitas coisas que foram construídas em cima dessa subjetividade, tão vilipendiada de várias formas. Se você chegou até aqui, saiba que eu vou deixar todo o projeto catalogado e organizado numa página lá no site do Parentalidade Preta, que é o parentalidade-preta.com, onde você vai poder acompanhar esse projeto e os que virão do mesmo tema ao longo dos anos. Vai ser um local exclusivo onde a gente vai falar sobre as masculinidades aplicadas às paternidades. É para isso que o Parentalidade Preta serve. Eu criei esse local para que a gente pudesse falar sobre paternidade com os nossos, com um contexto racial. Não adianta, aqui é raça primeiro. Julho de 2023 foi a primeira parte desse projeto. A gente quer falar sobre paternidade racializada, a gente quer falar de paternidade com um contexto racial e não tem como a gente falar sobre masculinidade preta dentro disso. Então toda a discussão da parentalidade preta começa na masculinidade e vai até a paternidade. Não à toa que o mês de julho antecede o mês de agosto. E se esse mês nós estamos falando sobre masculinidade, mês que vem a gente vai continuar falando sobre ela aplicada à paternidade. Eu quero falar com você que tem filhos, não tem filhos, que quer ter filhos ou que está evitando. A gente tem que falar sobre masculinidade entre nós, a partir dos nossos paradigmas. O que a gente fez esse mês aqui foi tentar criar o início dessa conversa, criar essa cama para que a gente pudesse falar de masculinidades pretas a partir da quebra de preconceitos e paradigmas. Essa palavra que vem sendo tão usada aqui nessas construções. A gente precisa quebrar muita coisa que foi imposta a gente por quem não nos conhecia. Esse episódio, principalmente essa introdução aqui, é pra gente dizer que o que nos foi dito sobre masculinidade nos foi dito por um olhar de quem nos colonizou. E a gente precisa descolonizar essa masculinidade. Eu não consigo fazer isso aqui sozinho, preciso da ajuda de muita coisa. E hoje a gente vai contar com a ajuda do meu amigo Júlio, do canal do Preto Gordo. Eu queria terminar esse mês dizendo uma coisa bem simples e muito potente, que se a gente ouvisse mais vezes, poderia mudar a narrativa de muitas pessoas. Eu termino essa introdução te convidando a dizer para alguém mais uma vez e mais uma vez: eu te amo, homem preto.
Eu sou Diego, sou pai de Benjamin e Aurora, esposo Tatiane, que tá com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe junto em direção a uma parentalidade preta mais forte, mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. Esse programa faz parte do universo ainda maior, que se completa e se expande lá no perfil Parentalidade Preta no Instagram. Então, se você tiver alguma coisa daqui que queira levar para lá, é só me procurar, eu estou à disposição. E como eu disse anteriormente, a minha conversa de hoje é com meu amigo Júlio, do canal do Preto Gordo. Eu espero que você goste. Bom, eu sou Diego, sou homem preto de pele não retinta, tenho pouco cabelo, tô com um fone preto na minha cabeça, um microfone preto na minha frente, atrás de mim uma parede branca com 2 instrumentos musicais. Meu nome é Júlio César, sou criador do canal do Preto Gordo, sou um homem preto não retinto, mas já com a minha barba grisalha do alto dos meus 52 anos, completados no último dia 30 de junho. Estou aqui na minha sala pronto para conversar com o Diego. Massa. E quem é o Júlio César que veio conversar com a gente aqui hoje? Cara, Júlio César é um homem comum, mas ao mesmo tempo inconformado com os equívocos cometidos, né, pela sociedade e que tenta de alguma maneira contribuir para que a gente viva num mundo melhor, né? Porque hoje o mundo está muito, digamos assim, sem amor, né? Amor não está existindo entre as pessoas, respeito, que é o principal, não está existindo. Parece que cada um está simplesmente vivendo do jeito que quer e está esquecendo de enxergar o outro. É um cara que sempre pautou a vida dele para que todos tivessem os mesmos direitos, fossem respeitados da mesma forma, independente de cor, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, cor da pele. É um cara que está muito inquieto ainda com o que está acontecendo no entorno. Nossa, e tem movimentado coisas maravilhosas na internet, né? Diga-se de passagem. Eu tento, né? Consegue. Então a gente vai pro intervalo rapidinho e já volta. Parenta 22, e se você tá atrasado com parentalidade preta, conseguiu arranjar mais um problema. A gente vai continuar produzindo durante esse mês. Então é melhor correr atrás. Se você é ouvinte do Parentalidade Preta, você sabe que nessa parte do episódio eu vim aqui falar um pouco sobre a campanha de financiamento coletivo que eu coloquei lá no Apoia-se e tem gerado bons frutos pra gente continuar esse projeto. Eu preciso prestar conta de algumas coisas aqui. A primeira é, já estamos com as inscrições da nossa roda de masculinidades pretas rolando, a gente já tá colocando gente na lista de espera e você que apoia esse projeto fez isso acontecer. Então eu queria te agradecer, obrigado, muito obrigado por estar no Cantinho do Café. Falando em Cantinho do Café, eu preciso também dar boas-vindas às pessoas que chegaram desde a nossa última gravação, que é a Cris Schultz, a Ana Beatriz Coutinho, a Uyara Braz e o Felipe Mendonça Barreto da Silva. Felipe, eu tô falando seu nome todo aqui porque eu não consegui te achar no Instagram. Então assim que você pegar essa audição, me chama lá, porque a gente precisa te colocar no nosso grupo de apoiadores, onde chega tudo certinho antes do tempo para você. Eu vou falar da campanha de financiamento coletivo porque eu acho que você deveria saber as coisas que a gente faz lá. Muitas das coisas são financiadas por esse pessoal que tá nesse local especial para pessoas especiais. Tem um tempinho que eu não mando essa piadinha sem graça aqui, né? Mas enfim, lá no Cantinho do Café você tem acesso a conteúdos exclusivos que são produzidos unicamente para as pessoas que apoiam a Parentalidade Preta. Essa galera chega junto financeiramente aqui e aí hoje a gente vai produzindo conteúdos exclusivos para eles lá. Inclusive tem episódios que são estendidos, e eu vou falar sobre isso aqui rapidinho daqui a pouco. Tem episódios que são estendidos para esse pessoal que ganha mais conteúdo por colaborar financeiramente com o projeto. Falando em episódio estendido, é essa comunidade durante esse mês, porque a gente está falando de um assunto
aqui é muito, muito, muito caro para parentalidade preta. Aqui é o cerne de toda a construção. Masculinidades pretas. Então, esse pessoal está oferecendo esse episódio aqui, estendido, total, para você. Não removi as perguntas que são exclusivas, porque eu achei que não deveria. Consultando o pessoal, a maioria disse que concordava. Então, esse pessoal está te oferecendo um episódio completo na faixa para você acessar esse conteúdo com um pouco mais de completude. Vou responder 2 perguntas que você deve estar se fazendo aí agora. Por que apoiar a parentalidade preta e como fazer isso? Bom, vou responder a primeira. Por que apoiar a parentalidade preta? Porque apoiando essa iniciativa, você faz com que a gente consiga mudar a narrativa de paternidades de ontem, hoje e amanhã. O Parentalidade Preta está evoluindo para um local de acolhimento e construções. Era como ele foi projetado inicialmente, agora a gente já está na fase de execução. E essa comunidade engajada faz com que a gente consiga pagar encontros com um psicólogo especializado em masculinidades negras para acolher um grupo de homens que precisem trocar em cima desse tema. Isso é importante por quê? Porque amanhã pode ser o seu filho, amanhã pode ser o seu irmão, amanhã pode ser o seu pai, e a gente está querendo manter esse local, oferecendo esse encontro na internet para que essas pessoas possam mudar suas narrativas. É um trabalho de impacto social produzido por uma comunidade engajada e eu estou te fazendo um convite para participar dela. E aí vai a segunda pergunta: como fazer isso? Se você chegar lá no site apoia.se/parenta, você vai encontrar a campanha de financiamento coletivo do Parentalidade Preta. Lá tem as nossas faixas de apoio, lá tem as nossas metas, você vai poder ver até onde a gente quer chegar com Parentalidade Preta, até onde a gente quer levar essa construção. Já disse algumas vezes aqui e vou dizer de novo: temos planos mirabolantes. Eu vou te convidar para dar um pulo lá, vou repetir: apoia.se/parenta. Lá você vai ter todas as informações que você precisa. Eu queria muito que você colaborasse com a gente para a gente fazer isso aqui crescer. Hoje nós estamos oferecendo um encontro mensal para esse grupo. A meta é a gente chegar no semanal. Com os apoios aumentando, a gente vai oferecer encontros semanais para que a gente possa fazer com que essas pessoas cuidem de si mentalmente, emocionalmente, toda semana. A gente está falando de terapia grátis para homens pretos que pode ser financiado por um coletivo. Esse aqui que a gente está formando. A segunda meta é fazer isso para mães também. A gente queria fazer um grupo de apoio para mães, que a gente fizesse a mesma coisa. Mulheres pretas com filho que pudessem falar sobre maternidade com a ajuda de uma profissional voltada para esse ponto. Voltada para a maternidade preta, racializada. Aí você deve estar pensando: caramba, é muita coisa, será que a gente consegue? Claro que a gente consegue. Meu plano inicial era conseguir pagar o Zoom com o apoio do pessoal que chegou. A gente foi construindo isso aqui juntos. Como o pessoal diz por aí, nos permitiram sonhar. Hoje, esse sonho é realidade e a gente quer aumentar até ele virar físico. Um dia a gente chega num espaço que com certeza essa comunidade vai fazer com que a gente chegue junto. E aí eu te convido para fazer parte dessa construção. Botar o teu tijolinho na água. Chega lá no apoia.se/parenta e veja como você pode fazer com que esse projeto cresça mais e abrace mais gente. De quebra, você vai ganhar muitos conteúdos exclusivos e a oportunidade de ajudar a sua própria comunidade. Por último e não menos importante, essa comunidade garante com que muitas coisas aconteçam. Queria te lembrar que esse mês a gente tem as inscrições abertas. Você que é um homem preto, que porventura precisa de ajuda psicológica e emocional, as inscrições da roda de masculinidades pretas está aberta. Eu vou deixar tudo aqui no link, você vai chegar num local que está em inscrição, está todo o material expandido, tudo que você precisa saber a respeito desse episódio e dessas reuniões. Inclusive, no final do mês agora, nós temos a roda de paternidade preta, que é outro evento que é garantido também pela comunidade. Então é isso. Se você quiser mais informações, eu vou deixar tudo no link, porque agora a trilha sonora vai mudar para essa trilha maravilhosa que a Castel cedeu pra gente, fazendo com que nossos episódios ficassem muito mais bonitos. Aí entrou ela e agora a gente vai para essa troca com meu amigo Júlio, do canal do Preto Gordo, que inclusive foi o primeiro canal que convidou o Parentalidade Preta quando ele tinha acabado de nascer para participar de uma ação em si. Foi uma live muito bacana e o link vai estar junto desse material. Espero que você goste. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo e eu queria saber de você como é que você define a sua masculinidade dentro desse contexto. Tem algumas nuances pelo fato de eu ser um homem preto, gordo, gay, que me diferenciam dos cis héteros, né? Uhum. Assim, eu tento levar a minha masculinidade, apesar das construções sociais do gay afeminado que sempre utilizam, né? Uhum. Porque você é gay, você tem que desmunhecar, tem que ser afeminado. Nada a ver. Há gays que são afeminados e há gays que não são.
mas as construções sociais te levam para esse nível de dedução, né? Que se você é gay, por exemplo, você não é homem, né? Masculinidade está muito além do que você tem entre as pernas ou de como você vive, qual a sua orientação sexual e sua identidade de gênero. Eu vejo a minha masculinidade de uma maneira muito peculiar, muito particular, né? Eu vivo a minha masculinidade do jeito que eu quero. Eu acho que isso é uma vitória, porque eu cheguei aos 52 anos, então eu passei dos 28, eu deixei de ser estatística, né? Sim. Só fazendo um adendo aqui, que segundo o IBGE, a idade média do homem preto no Brasil é de 28 anos. E a maioria das causas de morte são confrontos com as forças de segurança, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu deixei de ser estatística, vivendo a minha masculinidade do jeito que eu quero, né? Posso afirmar que não foi fácil, porque eu só saí do armário tardiamente aos 40 anos, né? E, assim, se você perguntar, mas você se arrepende de ter saído do armário aos 40 anos? A gente sabe que tudo tem sua hora, né? Sim. Cada um tem seu outside, né? Tem o seu insight para sair do armário, né? Para viver realmente quem é. Mas, assim, se de certa maneira eu me arrependo sim, porque eu acho que eu perdi muito tempo, né? Perdi parte boa da minha fase adulta, jovem, que eu poderia ter vivido de uma maneira, digamos, mais libertária, né? Mais identitária, sendo eu mesmo, né? E eu acho que esse é o único senão que eu tenho na minha vida e referente à minha masculinidade. Entendo. É difícil. Eu não vou falar que é fácil. É um dia de cada vez, né? Imagino. Mas o fato de ser você, de você viver a sua masculinidade intensamente, do seu modo, eu acho que isso é extremamente libertador. E eu percebo ainda muitos homens pretos que não conseguem, independente de ser gay, de ser bi, de ser hétero, eles não conseguem viver essa masculinidade plena. E muito interessante que a maioria não tem essa percepção, né? Não é mostrado a eles realmente o que seria essa masculinidade. Às vezes eles têm uma ideia muito distorcida, né? Aí, como eu falei, entrando aquele machismo estrutural. Sim. Eu confesso que eu já tô com os olhos cheios d'água aqui, porque é muita coisa, assim, que você falou, eu acho que resume bastante isso, e me emociona pelo fato da gente poder estar tendo essa troca, assim, honesta, sabe? É porque pra mim é muito profundo isso, mas eu vou tentar traduzir em palavras. Quando você fala assim, eu demorei muito tempo pra viver a minha masculinidade do jeito que ela é. Isso é muito grande, porque veja como muita gente tá buscando um padrão de masculinidade pra se adequar. E quando você entendeu várias coisas, é lógico que eu não quero te traduzir aqui, tô fazendo só tô tentando traduzir em palavras o que eu tô pensando aqui. E aí, quando você conseguiu entender qual era a sua, talvez tenha sido o suficiente pra você sair do armário, talvez, né? Eu sou isso aqui mesmo, não tem como negar. Eu sou homem desse jeito. A minha masculinidade é assim. E trazer essa construção de que cada um tem a sua, talvez, apenas talvez, seja o suficiente para que as pessoas comecem a ter paz, sabe? Para aquele menino que tá chegando ali no início, no meio da adolescência, e queira se adequar a alguma masculinidade e não desenvolver a própria por falta de autoestima, por falta de orientação, por falta de exemplos. Sabe o que é interessante? É que assim, mas como é que você saiu do armário, né? Hoje em dia se fala voltar de Nárnia, né? Sim. É diferente. Era voltar de Nárnia. Então, assim, eu acordei num sábado de manhã, do nada, assim, aquele dia preguiça, 11h30 da manhã. Aí eu tava na cama, eu falei, caraca, moro sozinho, me sustento, tenho meu trabalho, minha casa,
Ninguém que vem aqui perguntar se eu tô precisando de alguma coisa. Ninguém vem aqui me trazer nada. Ninguém vem me oferecer nada. Por que que eu estou com medo? Por que que eu estou temendo ser quem eu sou? Sabe? Eu não devo nada pra ninguém. A vida é minha. Eu não vou deixar essas pessoas controlarem mais a minha vida. Chega, né? Sim. E pronto, assim, primeira pessoa que eu contei conversando assim, do nada, na copa aqui do apartamento da minha irmã, que ela virou, ué, mas você é gay? Eu falei, sou, por quê? Lógico, no mesmo dia, metade da família já sabia, né, minhas tias, etc. E aí foi muito legal uma coisa que uma das minhas tias falou. Ela falou assim, Júlia, a gente já desconfiava, porque a gente raramente vê você namorando uma mulher ou ficando com uma mulher, mas a gente sabe que não temos nada a ver com isso, porque a vida é sua, você faz dela o que ela quer, a gente não tem que dar pitaco. Eu falei, é isso. Tá, isso que eu estava esperando ouvir, porque eu não ia admitir alguém se intrometer nesse assunto e querer me dizer o que eu tinha que fazer ou não. Sim. Né? Como eu falei, a vida é minha. Eu vejo muitos homens pretos, gays e jovens, né? Pô, o cara já é difícil pra gente construir a nossa trajetória, principalmente profissional, por ser preto, né? E aí tem que ser direto a ponto, é por ser preto mesmo, não vem com ela. E assim, eu vejo muitos jovens procurando uma tábua de salvação, alguém que os banque, alguém que cuide deles. E eu sei, gente, que a infância e a adolescência preta é às vezes cruel. Sim. Não tem uma figura paterna para te orientar, para te amar, para te proteger. E aí você acaba procurando no outro. Mas é muito fácil estar aqui falando e querendo opinar sobre a vida alheia, mas tá dentro de você a solução. Cara, tem que correr atrás, tem que procurar estudar, tem que procurar trabalhar e construir a sua trajetória. Sim. Sabe? O resto lá na frente vai levar muito tempo, vai levar pouco tempo, e aí a história de cada um. Sabe? Sim. E acontece. Mas tenha orgulho de quem você é, não tenha medo. Sabe? Não pode ter medo. Tem que construir. Tem que construir a sua história e cair de cabeça. Não vou falar que é fácil, não é fácil. Não é fácil. Nunca foi e nunca será. Vai ter, sim, percalços na estrada, sim. Vai encontrar muitos obstáculos em todas as áreas da sua vivência profissional, interpessoal, amorosa. Vai encontrar. Mas olha essas experiências que estão te machucando também como cascas para te deixar mais forte. Eles vão tentar te derrubar e você vai lá e levanta de novo. Derrubar você 10 vezes, levanta as 10. Para eles entenderem que você está ali ocupando o espaço que é seu por direito, sabe? Sim. Então, assim, é uma coisa que é um passo muito importante, né? Da mesma maneira que para o homem preto hétero é um passo muito importante. O compromisso, o casamento, a constituição familiar, né? Não que para o gay não seja, né? Até é mais difícil, mas para o hétero ainda permeia muito aquela história de você fazer o que a sociedade espera, né? Que constitui família, etc. Então, são papéis que você cumpre ou não, você decide, que a vida é sua, né? Sim. Mas, assim, lembrando, nem sempre você tá percebendo isso. Que é sua masculinidade, é sua vida, é sua vivência. Desculpa, cortei. Nada que isso, não. Eu tô aqui pra te ouvir e com certeza quem tá ouvindo a gente até agora também tá pra te ouvir. Mas eu acho que, assim, não me apropriando de nenhuma narrativa, mas eu acho que também pra você sair do armário, batendo nessa tecla, voltando pra esse ponto, você tem que entrar nele primeiro, né? E eu acho que precisa se entender, ainda que dentro de si, né? Tá, agora eu entendi. Agora eu preciso de um armário pra entrar. Eu vou entrar e eu vou ficar aqui até eu poder voltar de Nárnia, né? Mas
o quanto de necessidade de entendimento, e principalmente no ponto que a gente está batendo nessa construção, é o quanto que a gente precisa ver que não existe somente um tipo de masculinidade que Isso. tem sido imposto para descaracterizar vivências como a sua, por exemplo, como a minha, como vivências de homens negros que precisam ter uma noção, ou precisam entender que masculinidade não é um conceito global. Por isso que eu gosto até de usar ela no S, porque estar bem consigo para fazer o que é feito, demore o tempo que demorar, precisa ter essa noção. Pô, eu sou isso aqui e eu não sou tal coisa. Eu não sou isso aqui. Imagine que a gente viva numa inadequação tremenda, tanto tempo que a gente não consiga se conectar conosco, né? E passe por tantos problemas de identificação consigo mesmo, de autoentendimento. E muitas dessas coisas poderiam vir a partir de uma aceitação de que não existe um modelo de masculinidade, que se a gente pudesse desenvolver cada um o seu, talvez não precisasse, eu não tô aqui querendo inventar soluções, nem de armários, porque a gente sabe que, pô, não preciso me esconder que eu sou desse jeito e que as pessoas entendessem e validassem que cada masculinidade é única, né? Por isso que eu até perguntei da sua, que é diferente da minha. Algumas coisas elas convergem, mas elas são diferentes. Então, o quanto a gente não deve começar a trabalhar, e aí é um chamamento, né, para quem tá aqui trocando essa ideia com a gente, nos nossos, essa singularidade, cada um é de um jeito, e que essa pessoa ela precisa, no final das contas, estar bem consigo, independente de orientação, de gênero, enfim, estar bem consigo para sobreviver, para viver, para desenvolver coisas, para não precisar se esconder, para que, se for de maneira consciente, né? Eu acho que atravessando essas duas instâncias da existência, né, como você traz a orientação sexual para essa conversa, né? Se fosse algo, eu não vou dizer normalizado, porque que até pede uma tolerância, mas se fosse algo que a gente não ficasse questionando, muita gente não teria vários problemas, né? Não, e assim, não ficaria questionando, e você está exemplificando a minha masculinidade de um homem preto, gordo, gay e cis. Sim. Nós nem sequer tocamos aqui, como a gente chama aqui carinhosamente, da bicha preta afeminada. Sim, sim. Um homem preto, seja gordo ou não, cis, mas gay afeminado. É Sim. completamente diferente. É muito Sim. mais cruel para ele ter esse processo. Sim. Se você for pegar o homem preto trans, caraca, doideira. Sim. Aí, Sim. nossa senhora. Sim. Entendeu? Sim. São percepções diferentes, porque tanto de um como de outro, a ideia em geral, né, é que isso não é homem. Exatamente. Já Como isso? Começou pelo preto, já perdeu a humanidade. Começou pelo preto, já perdeu a humanidade. Exato. São homens com suas masculinidades, sim. Aceita que dói menos. Uhum. O homem preto trans é um homem com a masculinidade dele. Sim. O homem preto gay afeminado é um homem com a masculinidade dele. Uhum. Porque, assim, como eu falei pra você no início, aquela construção que não aceita de maneira nenhuma. O cara é preto, tem que ser na cama, sexualmente ativo. Sim. Tem que ter pinto grande. Não existe esse negócio de preto com pinto pequeno. Então Sim. você objetifica e hipersexualiza o tempo inteiro dentro de uma construção social que não pode tirar. É preto, tem que estar ali naquela caixinha. Não Sim. é assim que funciona a história. Entendeu? Exatamente. Mas sempre batendo o que você está falando. A pluralidade é muito grande. Mas essa porra desse machismo, esse machismo estrutural frágil, heteronormatividade frágil. Que quer engessar as coisas porque não consegue lidar com essa pluralidade que sempre existiu. A verdade é essa, né? No canal teve um preto gordo cis hétero que eu pedi as fotos, aí permitiu, pô, legal, um hétero, né? Porque são poucos que têm essa percepção, essa libertação de corpo, né? Eu botei. Passou uma hora, ele veio no DM falar comigo. E, cara, esse é um perfil gay? Eu
Eu falei, não, é um perfil do preto gordo, independente de ser gay, hétero, de ser cis, de ser trans, é do preto gordo. Falou, não, porque tem um monte de gente mandando mensagem aqui, me cantando. Não é, cara, só lamento, mas o que você pode fazer? Bloqueia essas pessoas. Não, que eu gostaria que você tirasse o post com as minhas fotos, porque não é minha praia. Eu tive que postar isso no feed, porque, claro, não identifiquei o indivíduo, mas assim, é uma masculinidade, uma heteronormatividade muito frágil. Você, como homem cis, você não consegue lidar com elogios de outros homens, né? E, claro, alguns podem até passar do ponto, sempre passam, mas você saber lidar com esse tipo de informação e falar sincero, cara, desculpa, eu dei as fotos pro canal, mas não é a minha, eu sou hétero, gosto de mulher, mas obrigado pelo elogio. Não teve esse desprendimento, esse jogo de cintura, é impressionante, né? Como você foi informado desse jeito. Se o outro homem te canta, fica longe, afasta, porque isso é coisa de viado. E você não consegue, até hoje, como homem preto adulto, processar esse tipo de coisa. Isso é assustador. Porque a gente já sabe que no pacto da branquitude isso também existe, né? Esse narcisismo de que, não, eu sou bela, mas não quero o seu elogio, gosto de mulher, etc. Uhum. Isso assusta quando eu vejo no homem preto, né? Sim. Justamente como eu falei, por ter tido não ter tido esse trato, né? Esse acolhimento masculino, que também o pai dele com certeza não teve, aí virou um efeito cascata, né? Sim. Que vem lá de trás e até hoje permeia e passa de geração para geração. Verdade, fato. De como uma masculinidade hegemônica e frágil cria tantos atravessamentos para os outros tipos, né? E o quanto, voltando para essa ideia, o quanto às vezes impedem as pessoas de se desenvolverem, se descobrirem a partir de um atravessamento tão grande, uma masculinidade hegemônica, branca, cis, hétero, e aí por aí vai, colonizável, ou melhor, colonialista. Então, então vai muito por cima disso, né? De como a imposição de uma narrativa, além de não abrir outras oportunidades, também desvaloriza as demais, né? Afinal de contas. Por que vamos lidar com homens diferentes? Se a gente precisa de todo mundo igual aqui, seja para subjugar ou seja pra gente se validar, né? Então acho que é muito latente isso. Bom, e aí falando sobre essa necessidade que a gente tem de se validar, e eu já vou pro segundo ponto, né? O que eu queria saber de você, se você acha que a autoestima é um fator importante para se falar na masculinidade negra, na masculinidade preta. A gente já estava falando disso aqui, mas eu queria botar nessa proposição. Você acha que a autoestima é importante para isso? Nossa, é importantíssimo. Mas, especificamente no caso do homem preto, isso não é ensinado, gente. Não nos é ensinado a ter autoestima, né? Principalmente como homens pretos. Isso não é ensinado em momento algum, por exemplo, na infância, na adolescência. Eu pego o homem preto gordo, por exemplo. Uma vez a menina, esqueci o nome dela, meu Deus do céu, está fazendo uma tese sobre homens pretos gordos e pediu para que eu fizesse uma entrevista com ela. A Silvana, se não me engano o nome dela, lá da Bahia. E aí ela perguntou para mim, mas qual é a sua maior dificuldade pro canal? Eu falei, a minha maior dificuldade pro canal é o próprio homem preto gordo, né? Que tá preso nessas amarras, nesses preconceitos que não cabem mais hoje, né? Sobre o corpo dele, né? E nunca foi ensinado a ele a ver a beleza do corpo dele. Eu sempre falo aqui que, cara, se você não está satisfeito com o teu corpo, você é homem preto gordo, não está satisfeito, quer emagrecer, corre atrás, né? Se você como eu lembro, em 2019,
em uma das edições da Parada Gay de São Paulo, que eu vou todo ano, eu tava com o meu companheiro, a gente tava ali na Praça da República indo almoçar. Aí falei, cara, eu tô me sentindo uma grande gostosa, se eu pudesse eu me comia. Então dava pra mim. Porque eu tava me sentindo uma grande gostosa, caraca, eu tava assim, pleno. Né? E eu fico muito triste que tem muitos homens que primeiro não sabem como verbalizar isso, né? Porque, assim, autoestima é muito mais do que você colocar uma roupa bonita. Lógico que fica legal você botar uma beca, como muitos pretos gordos fazendo, mas e o que mais? É só isso? É só uma roupa bonita para você se igualar ao homem branco? Porque ele pode, você também pode. Beleza, mas cadê sua autoestima? Né? Você se ama, você para em frente ao espelho, você se olha, você se toca, suas curvas, suas dobras, né? E aí a gente já passa para a parte prática disso. Quando você tá na piscina, por que você tá de camisa e camiseta? Por que você tá na praia, tá de camisa, camiseta e bermudão? Cadê o seu calção de banho? Caraca, minha pança vai cair. E aí, a pança é sua e é linda. Sim. O problema é seu, cara. Sabe? Então, isso não é ensinado a ele. Há uma certa mudança agora dessa geração sua, por exemplo, como pai e como mãe, que já está dando uma guinada nessa história. Começou já a mudar isso, principalmente no que diz respeito a cabelo, né? Pele, maquiagem, enfim, modo de vestir. Mas isso é um processo muito lento. Sim. São coisas que eu não tive, por exemplo, meu pai não teve. Até porque eles não queriam chamar atenção para si, até porque muitas vezes ia passar despercebido. Isso, então, assim, com certeza o meu avô também, que eu não conheci, não teve, né? Tanto meu avô paterno quanto materno, não conheci. Então, assim, ainda tenta-se, né? E agora tá todo mundo dizendo não, né? Colocar a gente nesse lugar de invisibilidade. Esse é o termo, né? Você é objetificado, hipersexualizado, coisificado e invisibilizado quando interessa. Sim. Né? Então, assim, para que você vai se amar, se demonstrar isso, exalar essa... Porque, assim, Diego, quando a gente se ama mesmo, a gente tem essa autoestima que você citou, é inevitável, a gente exala isso por todos os poros do corpo. É uma coisa tão natural, né? E incomoda as pessoas, né? Por que ela tá com aquele cabelo, ou ele tá com aquele cabelo e tá gostando? Como assim? Né? Você não pode se amar, você não pode se respeitar porque você é preto. Quem te deu esse direito? Quem te deu esse direito? É isso aí. Então essa autoestima que todos nós temos, mas está lá dentro, sufocada, amassada por essa gente que não quer deixar a gente existir. E buscar isso dentro de você é um processo extremamente difícil e doloroso. Sim. Porque é um processo em que você vai falar pro mundo, para todas as pessoas que falam, para de palhaçada, se enxerga. Não, para de palhaçada do cacete. Eu estou aqui, eu me amo. Isso basta. Eu não preciso da aprovação de nenhum de vocês para nada. Sim. Isso é um processo longo e doloroso. Quando eu criei o canal do Preto Gordo, foi justamente por isso. Eu via nos perfis de homens gays o branco, se fosse musculoso ou fosse gordo, ou seja, fosse o urso, fosse o chubby, tava lá. Mas os pretos era o barriga tanquinho. Sim. Ou o magro. Sim. Aí eu falei, cadê o preto gordo como eu? Não, você não via. Raríssimas exceções você viu. Eu falei, então, tem que ter um local pra gente estar se sentindo livre para postar as nossas fotos,
para mostrar que a gente se ama, que a gente se respeita e que a gente também está aqui. Nós também temos o nosso sex appeal, nós também queremos o nosso biscoito, que nós somos cidadãos, pagadores de impostos, com os mesmos deveres e também com os mesmos direitos. Se o Barriga Tanquinho pode ter biscoito, por que eu não posso? Eu quero. Então, assim, uma das coisas que eu conversava muito com os pretos gordos que vinham para o canal é assim, eu falava, a mesa é nossa. Barriga Tanquinho não entra. E não vai entrar. Sim. Né? Eu já fiz um branco reclamando, você não pode postar minhas fotos? Eu falei, não posso. Olha o nome do canal. Porque você tem trocentos perfis aí para você postar sua foto. Aqui é do preto gordo. Sim. Pô, mas isso aí que você está falando é discriminação. Eu falei, olha só, você está sofrendo teoricamente um caso de discriminação uma vez a cada quanto tempo? 10 anos? Isso que você está passando agora, a gente passa todo dia. Sim, sim. Mais de uma vez, se bobear. Então, mas não... Fala, pode falar. E também, né, eu tinha que pontuar isso aqui nessa altura do campeonato para não perder. E também, assim, você pensar que, por exemplo, o canal do Preto Gordo, ele serve para quem precisa se enxergar em alguém, né? Você falou isso, mas, por exemplo, aquele menino que tá se descobrindo gay e é um menino preto e gordo, o meu filho, quando ele for só um menino preto e gordo, ele pode ir lá porque não tem nada que a sociedade considera ofensivo, porque é um canal de identificação, são homens pretos e gordos ali. Foi como eu cheguei, como eu segui, foi como eu fui procurado, a gente foi pra uma troca, né, falando sobre isso. Eu vou deixar até linkado nesse episódio essa troca que a gente teve, se ela ainda estiver no ar em algum lugar na internet. Mas, mas eu quero que meu filho veja ali, se ele for um menino gordo. Só se ele for gordo. Se ele for gay, melhor ainda. Meu amigo do meu pai aqui, posso ir lá e trocar uma ideia. Mas o quanto é importante nessa questão de referências, né? Para quebrar essa hegemonia de masculinidade negra, né? Que é o que a gente tá querendo fazer nessas trocas. Quanto é importante ter locais assim para que a gente se enxergue como homens pretos gordos. Porque não tá escrito lá canal do gay preto gordo, canal da bicha preta gordo. Não tá, é canal do homem preto gordo. Então, tipo, por que não, tá ligado? Eu acho muito legal, eu gostei muito da proposta do perfil, eu gosto muito da proposta, porque é isso, cara, é o único local, e aí eu vou abrir mais um parênteses dentro desse parênteses onde eu me enxergo, onde pessoas como eu se enxergam, e se a gente for pensar, né, dentro dessa demanda do padrão do homem preto, né, eu vou dizer aqui para o sexo, mas eu vou dizer para a afetividade também. Que tem aquela coisa a solidão da mulher negra, que não sei o quê, e aí levanta sempre esse questionamento, mas que tipo de homem preto vocês querem? Porque olha só, olha onde tem muitos corpos reais, vocês querem homens pretos ou vocês querem o Michael B. Jordan com a sua barriga tanquinho, vocês querem Rafael Zulu, vocês querem um homem preto que seja preto e tenha essa identificação de homem preto, ou vocês querem um modelo? Porque homens pretos não estão faltando por aí não, vou te mostrar aqui um monte de lugar onde tem. Agora, o que vocês querem? Eu não tô nem colocando uma divisão aqui binária pra isso, nem criando rivalidade, mas é um levantamento que um amigo faz também, o Diego Benjamin, e fala, que tipo de homens pretos vocês querem? Porque a gente tá aqui se mostrando o tempo todo. Não serve, né? Não pode ser preto e gordo. Não serve, você não é o Vini Júnior, pô. Não é o Neymar. Então não serve, entendeu? A nossa pausa programada estava para aqui. Você pode dar uma parada aqui, fazer outra coisa e voltar, e a gente continua depois. Continuando. Eu acho que essa questão da solidão é muito interessante. Porque, assim, um lado fala da solidão do homem preto, existe. Mas um lado também fala da solidão da mulher preta, existe. Tem um caso muito engraçado, peculiar, de uma mulher na faixa dos seus 35 anos, daqui do Rio de Janeiro, que ela mandou para mim uma mensagem inbox, era uma bíblia, que ela estava reclamando, dizendo, olha, eu adoro seu perfil porque eu adoro homem preto gordo. Eu gosto de homem preto e gosto de homem preto gordo. Eu gosto de carne para pescar, é maravilhoso, é muito bom. E aí, quando eu saio com as minhas amigas, eu
eu, quando vejo um preto gordo bonito, eu não ligo pra idade, se é novo, se é velho, eu me aproximo para conversar. E eu queria saber o que acontece com esses homens, porque eles ficam muito reticentes. A maioria, num certo momento da conversa, seja no início ou no fim, fala a mesma frase: você tem espelho em casa? Você tem certeza que você tá querendo conversar comigo? Você já olhou para mim? Então, assim, ele não tem essa autoestima, como você falou, de entender que pode ter, no caso se ele é gay, um homem, ou no caso se ele é hétero, uma mulher, se interesse por ele. E haja beleza ali, né? Veja beleza, como eu vejo. Eu acho o homem gordo belíssimo, seja ele preto, branco, cara, é gordo, já fico doido. Porque é bonito, cara. É bonito. E eles não conseguem ver isso. Eles não entendem que também tem a beleza deles. Que vai ter gente que vai se interessar por eles. Então, assim, eles acabam se afastando, corta a conversa. A mulher chegou junto e o cara tá, não. Pô, bicho, vai! Não tá reclamando pela mulher. Caraca, que não tá... Aí quando aparece, e ela não é... E assim, ela mandou uma foto dela, ela não é feia. Muito pelo contrário, ela é belíssima, né? E o cara fica... em cima do muro, falei, pô, vai lá e, né, aproveita. Você sabe lá, vai sair um relacionamento sério disso daí, e você como tudo com uma mulher belíssima, que é o que você quer, uma mulher que também te complete, que te entenda, e haja essa troca mesmo de relacionamento e aconteça algo legal dali, aproveita. Se não acontecer, pô, legal, ficou, né? Ou namorou e depois acabou, cada um do seu lado. Conversou, mas isso é importante para você construir aos poucos essa autoestima que você citou. Porque chega uma hora que você fala, não, agora quem gostei, quem vai cair agora em cima matando, entre aspas, quem vai partir pra conquista, pra sedução, sou eu. Você inverte o jogo. Porque não é nenhuma vergonha também você ser cantado por uma mulher, ou se você é hétero, não tem. Cara, hoje não tem mais isso. Eu acho que as pessoas são adultas, né, e precisam ter postura como tal, mas é impressionante. O preto gordo não tem autoconfiança de nada. E aí, por que você está falando isso, Júlio César? Onde é que começa essa história da autoestima? Começa dentro de casa, gente. Pronto. Começa dentro de casa com o pai, né? Com mãe, com irmão, irmã, tio, tia, avó. Olha, é assim, uma coisa que eu estava pensando aqui, anteontem que eu estava viajando ainda, e aí eu pensei assim, cara, o pai... É lógico que o menino, né, quando nasce, ele tem uma relação muito intrínseca com a mãe, a amamentação, etc. Mas o pai, ele é, assim, um modelo para ele de masculinidade, né? A criança é uma esponja, ela absorve tudo, cara. Né? Aí eu fico pensando, eu tenho que citar 2 casos que eu sempre também recebo as fotos, mas também procuro perfis que se enquadrem no canal do Preto Gordo, e se o cara quer ceder as fotos. Então eu tava vendo de um norte-americano como é que é assim, aquela história de modelo, porque tinha uma foto dele com o pai e a mãe numa piscina de hotel, não sei quando eles viajaram. E aí a mãe, né, uma senhora já, com seus 60, né, de maiô, tranquilo, beleza, tava aproveitando. O pai, na piscina, de bermuda e camisa. E ele igual. Mesma camisa. De bermuda. Então, ou seja, o modelo que o pai passou para ele desde a tenra infância dele foi: não se mostre, porque você é preto gordo como eu. Os dois eram preto gordo. Então, assim, não tem que se mostrar. Bota a camisa, se esconde, se preserve. Odeio esse termo. Se preserve.
E ele copiou esse padrão. Então tá lá hoje o pai dele com 60 e blau, ele com 30 e pouco, quase 40, a mesma coisa. Eu falei, cara de um, do outro. Então assim, a criança absorve o que os pais passam para elas. Sim. É muito importante, cara. Por isso que eu falo, ser pai, ser mãe, ter filho hoje é uma responsabilidade absurda, porque você vai passar toda a sua vivência para aquele ser. Uhum. E como ele é biologicamente compatível com você, mas é só biologicamente, porque o superego dele, o ego dele, as características, a personalidade dele é completamente diferente da sua. Uhum. E tem pai que não aceita isso é perigoso, né? Uhum. Joga um monte de sonhos em cima da criança, falando que vai ser assim, vai ser assado, quando ele não quer nada daquilo. Uhum. Então, assim, você vai passar a sua vivência para essa criança e ela vai absorver de uma maneira ou de outra, da maneira como você está passando ou de outra maneira. Isso não é garantido que você vai passar, ela vai absorver como tem que absorver. Sim. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, principalmente para o pai, o modelo de masculinidade que ele passa. Uhum. E aí você falou de autoestima, eu botei lá no feed também, tá lá para quem quiser ver, no Twitter, o menino, ele postou assim um desabafo e no final ele ainda bota, e eu vou parar por aqui porque eu não quero mais falar sobre isso. Ou seja, ainda estava machucando ele. Qual o assunto? Nos seus tenros, na sua tenra infância, né? Ele lembra a partir dos 10 anos, né? O pai falando para ele, porque ele era um preto gordo, você não vai conseguir namorar ninguém porque você é gordo. Você não vai arranjar um bom emprego porque você é gordo. Você não vai ter amigos porque você é gordo. Você não vai conseguir pegar um táxi porque você é gordo. Você imagina um pai que é o modelo para uma criança, para um menino de 10 anos, que é o herói dele, o termo é esse, é o herói dele, e que ele se espelha falando isso para você todos os dias da sua existência, todos os dias. É lógico que hoje, aos 23 anos, ele foi para terapia, porque ele ainda ressalva, né, e naquela época, e olha que naquela época meu pai nem sabia que eu era gay. Ele com seus 10, 11, 12 anos já se entendia como um homem gay, né? Quando isso aconteceu, quando ele tinha 17 anos, o pai botou ele para fora de casa. Então, hoje a terapia, graças a Deus ele consegue fazer. A terapeuta deve estar tirando essas camadas horríveis de dentro dele, mostrando a ele que não é a culpa dele. Mas tem pai que faz isso, gente. Isso é cruel. Isso é, assim, é você destruir a vida de uma pessoa antes que ela tenha autonomia para viver a vida dela. Porque aí ela se torna um adulto inseguro, imaturo, com medo, não tem relacionamentos interpessoais, não tem relacionamentos amorosos, não consegue bom emprego, independente de ser preto, ter acesso à acessibilidade ou à educação, não, isso aí é outra história. Ele vai ser um adulto totalmente, digamos assim, sem coragem, sem autoestima, que você falou. Como é que você vai ter autoestima desse jeito? Se desde a sua tenra infância você ouve esse tipo de coisa da pessoa que devia te proteger, te orientar, te amar, te encher de amor, que é o mais importante, e ser modelo para você. Então, é impossível ter autoestima desse jeito. O homem preto, ele precisa ser hercúleo para buscar essa autoestima dentro dele. Existe, mas ele precisa mudar primeiro dentro dele. Entender que ele também é capaz. Entender que ele também pode, que ele tem direito, que ele tem o espaço dele, ele tem que ocupar esse espaço. Enquanto ele não entender isso, cara, fica difícil. E isso já leva para uma nossa próxima pergunta, que eu queria que você dissesse um pouco, né? Qual o papel da família nessa construção?
Pô, importantíssimo. Importantíssimo, é fundamental. Porque foi o que eu falei para você. Se o pai falar isso, esse tipo de coisas, como eu disse aqui, para um filho, o que ele entende quando ele vai primeiro para o jardim de infância, vai para a escola, no ensino fundamental, parte do ensino fundamental, que é o primário, né? Aí vai depois para a segunda parte, que era o antigo ensino ginasial, que agora é ensino fundamental, primeiro a nono período, né? E aí depois ele passa para o ensino médio, que aí é cruel. Aí é cruel demais, né? Ele ouvindo isso de pai, de mãe, né, de irmão, o tempo inteiro. Quando ele vai para a vida em sociedade, que aí é o segundo núcleo social que a gente vive, que é a escola, ele ouve esses discursos, esses bullying, esses discursos preconceituosos. Então ele entende que o pai dele, a mãe dele, o avô, a avó, eles estão referendando esse discurso. Sim. Caramba, o meu pai tá falando para mim a mesma coisa que o fulaninho me disse ontem. Me chamou de gordo, me chamou de baleia, de rolha de poço. Ele não tem um porto seguro onde ele possa... Pô, pai, chegar teu filho agora... Pô, pai, fulano me chamou de baleia. Você vai ter um entendimento e tratamento. Filho, não fica assim, é assado, age assim, age assim. Você vai orientar. Pô, esse pai que falou aquilo tudo pro garoto, é isso mesmo. Não tem pra onde correr. Então, isso é um sentimento ruim que cresce dentro de você de uma maneira, e aí eu não sei quando ele explode, isso vai de cada um, e pode explodir de diversas maneiras, né? Com certeza não faz de uma maneira boa. Vícios, né? Drogas, depressão, suicídio. Com certeza. Foi muito engraçado, porque assim, eu acho engraçado os pais, quando eles falam, eu criei bem meu filho. O pai tem essa mania de falar que ele fez um excelente trabalho. E aí tinha uma pessoa no Twitter falando isso. Pois é, fala que criou bem, né? Que deu amor, que não sei o quê. E aí tô aqui hoje com 30 anos fazendo terapia, com síndrome do pânico, não gostando de sair de casa, sem conseguir me relacionar com ninguém. Por aí. Você não criou bem essa pessoa, né? Essa pessoa, ou se você tentou, você, de certa maneira, não conseguiu, porque ela absorveu o que você passou para ela de uma maneira que hoje traduz numa adulta, nossa, com a vida destroçada. Sim. Então, assim, como é que a família... Gente, olha, família, pai, mãe, pelo amor de Deus, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Pode ser o outro filho, pode ser o irmão de vocês, pode ser os pais de vocês, pode ser quem for. Defendam seus filhos. Sim, não é defender, ser paternalista e passar a mão na cabeça para todo tipo de besteira que ele fizer. Mas defendam o psicológico dos filhos de vocês. Sim. É fundamental. O que vocês falam é absorvido de uma maneira que vocês não têm ideia, vocês não têm noção. Verdade. Uma vírgula errada que vocês falaram, lógico, eu estou partindo do pressuposto de que vocês são pais amorosos, querem o melhor para os filhos de vocês e vão tentar dar o melhor de vocês para que o filho de vocês seja melhor que vocês. O objetivo é sempre esse, que o nosso filho seja melhor. Mas assim, uma vírgula errada que você falou pode destruir a vida dele toda. E assim, não é terror não, gente. É sério. É fato. É real. Ele vai absorver de uma maneira completamente diferente do que você está falando. Então, assim, por favor, defendam o filho de vocês. Sim. Do máximo que vocês puderem, defendam o psicológico do filho de vocês. Porque lá na frente eles vão agradecer. De fato. E se não souber quais são as ferramentas, não souber como fazer, né? Troca uma ideia com a gente, né? Meu filho tá sofrendo bullying porque é gordo. Pô, Júlio, aqui, cara, o que eu faço? Não sabe o que fazer? Eu vou te botar à disposição desse pessoal. Porque a gente tem que agir como rede, não adianta. Vamos procurar, a gente vem, troca uma ideia. A gente tá criando isso. Então, pô, quer falar sobre... meu filho descobriu um menino gay gordo.
beleza, quer conversar com alguém? Vamos aqui, ó, a gente faz a ponte, não tem ferramentas, enfim, uma série de coisas que vão fazer com que possa se construir uma masculinidade, no final das contas, saudável, basicamente, saudável, para si e para os outros, né, que não atente contra si e contra os outros. Falando de adoecimentos, né, e eu falei agora há pouco, né, vícios, drogas, depressão, suicídio, isso não é saudável. E uma vírgula errada, como você bem falou, pode levar isso tranquilamente, né, tranquilamente. A autossabotagem também, né, Sim. que é um refúgio que você usa muito a partir da adolescência, Sim. a idade adulta. Para quem não sabe, o que é autossabotagem? Você está no grupo de amigos, colegas de trabalho, etc. Então, antes que comece a fazer piadinhas com você sobre a sua obesidade, você já se sabota. Sim. Você já faz piada sobre si mesmo. Exatamente. Virando assim, o engraçado da turma. Uhum. Cuidado quando você faz isso, porque a médio prazo, no máximo médio prazo, se vira de uma maneira contra você que você não vai ter controle. Sabe Sim. por quê? Porque a pessoa está vendo que você está fazendo piada de si mesmo, então ela entende que ela pode fazer também a hora que ela quer. Exatamente. O Diego se sacaneia o tempo inteiro, por que eu não posso falar? Sim. É isso que ela vai entender. Uhum. E isso é perigoso demais, porque vai para aquela parte assim, perder o respeito. Sim. Perdeu o respeito. Eu tive um gerente que foi perguntar junto com o gerente adjunto dele, porque uma amiga deles ficaram interessada em mim quando eu fui trabalhar na gerência deles, e a gente foi perguntar, mas a gente queria saber qual é a sua, porque tem gente interessada em você. E eu falei, olha só, eu sou gay. Mas avisa ela que se ela ficar querendo esfregar o órgão genital dela na minha cara o tempo inteiro, eu vou traçar ela. Não, a gente tá perguntando só, que isso, já falar, que você quer. Aí passaram-se uns dias, aí na hora final do expediente, ele vem se despedir de mim na porta e fala, tchau, querida, até segunda. Eu falei, como é que é, hein? Tchau, querida, como é que é? Tchau, querida. Eu falei, tá, agora sim. Tchau, até segunda-feira. Parece bobeira, mas esse momento em que você delimitou que não tem querida, Sim. eu sou gay, mas eu sou um homem cis, então minha orientação sexual não te diz respeito. Eu sou um homem e eu quero ser respeitado como tal. Se eu deixo correr solto, já tinha virado uma zona. Tava todo mundo me chamando de oi, menina, tudo bem? Não tem menina. Não tem menina, porra. Eu sou homem. E respeite-me como tal. Então, esse fato serviu para delimitar, marcar território. A partir dali, nunca mais você me chamou de querida. Era sempre o Júlio César. Fala, meu querido, tudo bem? Opa, tudo bem? Acabou. E assim, eu já falei isso algumas vezes no canal. As pessoas vieram, mas como assim não pode? O que é? Se essa pessoa ela não está fazendo bem para a sua saúde mental, independente de ser pai, mãe, irmão, tio, tia, cara, se ela não está fazendo bem para você, se está prejudicando a sua saúde mental, se afaste dessas pessoas. Corte laços. Corte laços. Pô, mas é teu pai. Corta. Ah, mas é tua mãe. Corta laços. A gente tem essa noção católica, né, da família indissolúvel, né, a família que é mata, que é una. Não! Você não é obrigado a conviver com uma pessoa que te destrói psicologicamente todo dia. Você já enfrenta tanto problema, tanto racismo estrutural, tanta gordofobia. Por que você ainda vai dentro do seu lar, que é onde você devia se sentir seguro, acolhido, cercado por pessoas que te amam e vão te proteger de todas as formas? Por que você tem que continuar convivendo com essa pessoa que te ofende,
Deixe claro, não quero que você fale mais isso pra mim, me chame de gordo, de baleia, do que for, porque isso me ofende. Você está entendendo isso? E se ela verbaliza, e se ela continua, corte laços, mesmo. Não tenha medo, porque você vai ver lá na frente, você vai ter paz interior, vai ter saúde mental para você conseguir sobreviver no dia a dia, que é isso que todo homem preto faz. Ele sobrevive no dia a dia, independente de se ele tem dinheiro ou não, se ele é gordo ou não, se ele é gay ou não, se ele é hétero, não interessa. A gente tá independente de tudo, de religião, orientação sexual, etc. Nós estamos no mesmo barco. E é difícil, cara, se a gente se apoia. Isso é o que o Diego está tentando fazer aqui. É o nosso aquilombamento. Sim. Esse é o termo. Sim. Então, por favor, corte laços, tá? Mesmo que fiquem depois dizendo que você é a ovelha negra da família, que você é o filho desnaturado. Não! Verbalize o que não está te agradando. Não gosto, pai, quando você fala isso pra mim, me ofende, me magoa. Você entende isso? Mãe, não gosto que você diga essas coisas pra mim. É horrível você ter pai e mãe falando pra você que você não vai ter amigo porque você é gordo. Sim. Que você não vai ter um bom emprego porque você é gordo. Pô, isso não existe. Um monte de cara já me mandou mensagem via DM. Júlio, eu tô amando seu canal. Eu não consegui andar sem camisa dentro de casa. Tu sabe o que é isso? A pessoa tá dentro de casa, tá um calor dos infernos, você quer estar pelado, não pode, mas aí, no caso de nós homens, a gente tem a facilidade de estar de bermuda, de short, mas sem camisa. Não consegue ficar dentro de casa sem camisa. Como assim, cara? Porque você vai ter um pai que vai te ofender, ou vai falar um monte de gracinha que te magoa, você vai ter uma mãe. E existem, tá? Sim. Júlio César, mas às vezes fala sem querer ofender, é pra tentar levantar a autoestima, pra fazer a pessoa acordar. Há outras maneiras melhores de fazer isso. Fazendo a pessoa se sentir mal, né? Exato. Como é que você vai fazer a pessoa ter um insight e falar, não, minha mãe tá certa. Que isso? Não. Né? É mais fácil você amar a pessoa, acolhê-la. Sim. Né? Importantíssimo isso, sabe? Mas, infelizmente, grande parte dos pais não sabem como fazer isso. Isso é muito preocupante. Verdade. E a gente está tentando entregar essas ferramentas aqui, nessas trocas que a gente tem feito. Nesse momento entraria uma pergunta exclusiva, mas como a gente já combinou, todas as respostas desse episódio serão exclusivas para todo mundo que ouve. Então ele é um episódio aberto, oferecido pela comunidade do Parentalidade Preta. Espero que você goste. E aí eu queria trazer uma outra pergunta para você, né? Pensando no questionamento que eu tenho feito aqui no Parentalidade Preta durante essa temporada, que é uma crítica ao colonialismo e à imposição de narrativas, né? Basicamente, o que foi criado como padrão de beleza, padrão de conduta, padrão de sexualidade, padrão de comportamento, que é muito colonizado, que é uma imposição que botaram na mente das pessoas. E eu queria saber de você se isso que a gente pode chamar de colonialismo, que tem vários braços aí, várias faces, se isso, o colonialismo em si, é algo que atravessa os padrões de beleza e a autoestima. Cara, assim, esse vídeo que eu coloquei no canal há 2, 3 dias vai de encontro a isso, porque é muito preocupante quando você vê, no caso de corpos fora do padrão, você vê, como eu falei, gordo fazendo piada com gordo. Você tá reforçando esse discurso. Ah lá, engraçada lá, o bobo da corte. A gorda, no caso, a Thaís Carla, né? Ou você dá parabéns, como deram pra Preta Gil, porque pelo menos você emagreceu. Porra, né, bicho, a mulher teve um câncer, cara. Sim. Emagrecer por causa de doença não é saúde. Onde que esse povo tá com a cabeça? Tá viajando na maionese. Tá louco, cara. Dá vontade de pegar, assim, uma coisa que eu falo de vez em quando. Cara, você tá se ouvindo?
Sim, real. Repete o que você falou. Você se ouviu? Você tá entendendo o que você tá falando? Aí a pessoa já fica... Não foi bem assim. Eu falei, cara, você tem que se ouvir. Como eu falei lá no vídeo, você tem que pensar primeiro no que você vai dizer. Sim. E perguntar a si mesmo, será que eu gostaria de receber essa pergunta? Será que eu gostaria de receber essa afirmativa? Sim. Como é que eu fui no caso do Rodrigo em São Paulo, que eu botei também lá? Como é que um gordo vem falar pra mim que eu não devia postar foto sem camisa na internet? O que esse cara não ouviu Sim. durante a existência dele para ele reproduzir esse discurso? De fato. Estava fora do padrão, né? Que ele não tem barriga tanquinho, então não serve, né? Que ele é doente porque ele é gordo, ele é preguiçoso, ele é leniente, ele vive para comer, né? Nada mais. E realmente, como disse o pai do outro, não consegue ter amigos porque é gordo, não consegue arranjar ninguém que o interesse para relacionamento amoroso porque é gordo. Sim. E vai tocar nesse ponto o tempo inteiro, né? Nos dando rótulos que não aceitamos mais. Nós não queremos ouvir isso, não, porque não tem nada disso. O fato de você ser gordo não significa que você seja doente. A Organização Mundial de Saúde fala que a obesidade é doença. Tá, mas e os obesos que estão com tudo ok? Sim. Eles são doentes? Eu já ouvi médico falar no Instagram, gordo, né? Que se você não ficou doente ainda, é porque o seu organismo está reagindo. O médico fala isso, cara. Você tem que emagrecer de qualquer maneira. Então, assim, coloca-se essa meta de emagrecer a qualquer custo. Sim. Porque esquece que as pessoas, elas são diferentes. Metabolismos diferentes. Sim. Reações diferentes. Vai ter exercício que um faz que o outro não consegue ou não gosta de fazer. Sim. Né? E aí você vem e me pergunta, tá, mas a pessoa poderia ter na rotina dela uma atividade física. Deveria? Não, tem que ter. Sim. Qual? Que ela quiser, a que ela mais gostar. De fato. Seja treino funcional, seja natação, caminhada, corrida. Ah, mas aí ela vai emagrecer? Aí é outra história. Porque Sim. As pessoas têm em mente a história de que se você vai fazer exercício físico, é para emagrecer. Não, cara, pare. Não, é para ter qualidade de vida. É para ter saúde mental, porque a endorfina ajuda pra caraca, né? Por quê que não pode? Verdade. Você vai na academia, o médico, o professor. Tá, mas qual é o seu objetivo? Aumentar minha flexibilidade corporal, esteira. Eu quero melhorar a minha saúde mental, minha qualidade de vida, esteira. Eu quero emagrecer. Porra, você só manda pra esteira. Você não tem preparo para o acolhimento do corpo fora do padrão do corpo gordo. Você não tem preparo. Sim, como é que você vai entender, por exemplo, o corpo de um deficiente físico? Sim. Seja gordo ou não, é outro procedimento. Você não sabe, não te foi ensinado na universidade. Você não sabe como fazer. Isso é preocupante. Sim. Você é gordo, fora do padrão, vai no médico. O que houve? Doutor, eu tô com dor no olho aqui que eu não tô entendendo. Tem que perder 30 quilos. Você já sai com o pedido da bariátrica na mão. Doutor, não tô entendendo, meu cotovelo tá incomodando. Tem que perder 30 quilos. Sim. Aonde que isso vai ajudar? O médico nem te toca. Não olha nem pra sua cara. Não olha. Você tá falando, ele tá lá. Aí dá aquela olhada assim, por cima do óculos e volta. Escrevendo. Então, assim, é uma desumanização que existe do corpo fora do padrão. Se você não está no padrão, você não está com uma vida saudável, você não é uma pessoa saudável. Sim. Essa é
o consenso geral, né? Ainda existe isso. Eu botei... Muito engraçado. Eu botei um gordo, um cara lá nos Estados Unidos, um garoto gordo, que ele anda de skate, né? Então faz todas as manobras. E depois botei um dançando. Júlio César, mas a articulação dos membros inferiores, como é que fica? Deve estar sobrecarregado, aquele blá, 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 que você reproduz sem pensar. Você sabe se a pessoa faz uma outra atividade física? Você sabe se ela se prepara para aquilo? Você não sabe. Tem tanta gente fora do padrão fazendo um monte de coisa, dançando, triatlon, basquete, skate. Eu já entrevistei um que é para-atleta de taekwondo. Eu já entrevistei um outro que faz sumô em São Paulo, é lutador de sumô. Massa. E você acha que você sendo gordo para ser lutador de sumô é fácil? Não é, não. Você tem que se preparar fisicamente também. Só que você é gordo. Então, assim, as pessoas têm uma ideia deturpada das coisas, né? Então, quando eu faço essas lives, por exemplo, eu trago pretos gordos que se destaquem na sua área de atuação, que eu parto do princípio que todo mundo tem uma história a contar. Então, é legal isso. Mas ele se superou, ele luta sumô. Ele não se superou. Ele encontrou o nicho dele. Sim. E vive aquilo plenamente, como tem que ser para qualquer pessoa. Não é superação. O corpo gordo não se supera. O corpo gordo, ele vive. Pronto. Ele vive, ele sobrevive como qualquer um. Sim. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu lembrei até agora, não sei porquê, daquele jogador de futebol, Walter, né? Sim. Que agora acho que de segunda ou terceira divisão. Cara, o quanto que malhar aquele cara? Ele tem tendência a engordar. Sim. Significa que ele seja ruim? Muito pelo contrário, era uma peste. Ele jogava contra o meu time, que é o Flamengo, ele estava no Atlético Paranaense. É uma praga pra marcar aquele cara, bicho. Horrível, mas os comentaristas esportivos também, com formação em medicina esportiva pela Universidade do WhatsApp, naquela época já falavam. Quando chegar aos 30, 32, acabou a carreira. Acabou, porque vai estar com os ligamentos, com as articulações, com os tendões, tudo estourado. Como assim? Quem é que te disse isso, cara pálida? Quem é que te iludiu? Então, há um consenso geral de coisificar, invisibilizar, né? E aí, quando eu digo invisibilizar, também pela questão de acessibilidade, que é muito importante. E não digo acessibilidade só de meios de transporte, mas acessibilidade de você poder andar na rua sem tropeçar e cair, acessibilidade a se divertir. Aí é um cinema e ter uma poltrona em que você caiba, aí ir a um bar e sentar na cadeira sem medo dela quebrar para tomar um goró com os amigos, acessibilidade à saúde, né? De ter uma maca que aguente seu peso, né? Como aconteceu aquele absurdo com o menino lá em São Paulo. Acessibilidade à moda, né? Porque você falou em questão de narrativa, já na moda plus size já tomaram a narrativa. Você já pega moda plus size até os 60, né? E de 62 para frente é outra moda plus size. Já dão nomenclaturas diferentes. Não é tudo a mesma coisa. Você tem que ter a moda plus size para a pessoa que veste 70 igual para que veste 54. Ambos corpos são fora do padrão? São. Ambos corpos são gordos? São. Né? Mas cadê o mesmo tratamento? Né? Tem a criatividade para você fazer uma roupa que a pessoa se sinta bem. Não é aquela coisa monocromática, estilo cortina de ferro, que sem cor, né? Que você quer infligir para a pessoa e é só isso que tem para você porque você é uma pessoa gorda. Não, cara. Fala sério. Tem, sabe? Então, assim,
estão sempre preocupados em tomar a narrativa do corpo fora do padrão, seja na questão de acessibilidade, seja na questão de existência, seja na questão de padronização, né? E isso tem que acabar, tem que parar com isso. Porque a partir do momento em que todas as marcas, em todos os segmentos, atentarem para essa coisa de que vamos realmente fazer de uma maneira única, que é feita para todo mundo, fazer para o plus size também, pronto, acabou. Não, falei demais. Não, que isso, fala de menos. Aqui, quem vem aqui sempre fala de menos, porque o tempo nunca é suficiente. Mas é isso, narrativas, né? Não impor uma narrativa, validar as outras, né? Fala muito nesse contraponto. Bom, a gente vai para a última pergunta agora. Eu queria que a resposta até ela é meio objetiva, mas eu queria que você falasse um pouquinho, até para a gente conseguir formatar esse episódio num tamanho que seja legal para o pessoal, sem pretensão de ser curto. Eu queria saber se é válido ou não, se existe, se pode haver, o porquê do corpo preto, do homem preto, corpo preto masculino, o porquê que ele não tem que ser somente um corpo forte, malhado, e o porquê dele não ser como a narrativa pede. O porquê que tem que ter corpos de outro jeito? Cara, porque digamos que seja a natureza de cada corpo, né? Nós não somos um. Nós não somos nós somos uma pluralidade de corpos. Sim. Né? O problema não é ter essa pluralidade de corpos, que é a coisa mais normal do mundo. O problema é a maneira como cada corpo dessa pluralidade é tratado. E isso fica evidente também nas políticas sociais dos governos, e aí não importa se é nível federal, estadual, municipal, inclusive aqui no caso, eu tenho que fazer até um adendo aqui no Rio de Janeiro, o Tarcísio Mota, que agora é deputado federal, ele era vereador, já tinha um projeto de lei sobre essa questão da acessibilidade aqui para o corpo gordo, porque ele também é um homem gordo. Assim, a dificuldade está em aceitar essa pluralidade. E mais ainda do que aceitar, não digo nem aceitar, é respeitar essa pluralidade. E você pode demonstrar esse respeito de diversas maneiras. Como eu falei, da questão da acessibilidade a tudo, na questão da saúde. Porque, cara, assim, sabe uma coisa que me intriga? Os corpos, aqui no Brasil, os corpos com sobrepeso ou acima do peso, eles representam 52% da população brasileira. Já começa por aí. Ou seja, somos maioria. Aí eu te pergunto, por que esses corpos não são padrão? Se eles são a maioria. Esses corpos que são a maioria deveriam ser o padrão. Porque você tem que governar, você tem que administrar, você tem que criar uns modelos que são a maioria. Isso não acontece. Você cria, administra e governa os outros 48%. Então, assim, entra nessa questão, como você falou, por que não existem só corpos padrões? Porque a natureza humana, ela é diversa e vai criar essa pluralidade de corpos, não tenha dúvida disso. O problema não é como eu falei, não é essa existência, mas como você vai lidar com isso. E eu posso afirmar para você, desde que eu criei o canal do Preto Gordo em janeiro de 2021. Aliás, o canal do Preto Gordo é Capricórnio ou é Aquário? Não lembro. Eu acho que é Capricórnio. Não, é Aquário, é aquariano. É um canal voltado para sociabilidade, socialização entre pessoas, né? E aí, esse é o problema, Diego.
Como é que termina essa história? Do jeito que vai, não termina. Aliás, não vai terminar nunca, porque os conceitos se renovam. Eu espero que daqui para frente não vai ser fácil, eu sei que não vai ser fácil, mas se essas pessoas têm a consciência de, como eu falei, pagadoras de impostos com os mesmos deveres, mas também com os mesmos direitos, tem que começar já a reclamar, cara. Tem que começar a fazer mais barulho, entendeu? Olha só, tem que me respeitar. Eu pago imposto, eu sou cidadão. Tem que me respeitar. Eu tento consumir sua marca, mas você não permite. Sim. Por isso, meu corpo precisa também ser atendido. Não sei se eu me fiz entender. Nossa, com certeza. Eu acho que essa frase, o meu corpo também precisa ser atendido, resume toda a nossa conversa. De verdade. Isso aí. Esse é o ponto. Ótimo. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Eu sabia que esse episódio ia mexer bastante comigo, eu fiquei muito emocionado e eu espero que você tenha gostado dele também. Ele não acabou, eu só passei aqui nesse segundo intervalo para lembrar da campanha de financiamento coletivo lá do Parentalidade Preta. Eu espero de verdade que o seu coração seja tocado aí, para que você venha contribuir com a gente, fazer com que a gente consiga construir mais coisas, providenciar mais trocas, providenciar mais construções para a gente mudar essas narrativas. O endereço, eu vou repetir, é claro, é no apoia.se/parenta. Nesse episódio eu não tive nenhuma indicação de podcast, porque por mais que eu tenha pedido, muita gente não quer indicar, ou então não responde, enfim, eu tô tentando. Então vou aproveitar e deixar a indicação aqui dessa troca que eu tive com o Júlio lá no canal do Preto Gordo, uma live no Instagram, vou deixar linkado aqui, e também vai estar no post relativo a esse episódio que sai lá no blog, no parentalidadepreta.com/blog, você vai conseguir acessar qualquer coisa e vai estar lá essa live como material expandido desse episódio. Espero que você goste também, vai estar lá bonitinho. Então, correndo o risco de ser repetitivo, eu vou te convidar para dar um pulo lá no apoia.se/parenta, se comprometa a pelo menos ler a campanha, ver as metas, ver os bônus e ver o que a gente faz com o valor arrecadado. Inclusive tem gente que já é auxiliada com esse valor. O Parentalidade Preta apoia 2 outros projetos, dá um pulo lá, tá ali no link da descrição desse episódio, é só você rolar o dedo para baixo, você vai ver lá quem é que recebe o apoio do Parentalidade Preta com o apoio que você porventura proporcione também. Esse projeto apoia outros projetos. A gente está falando de impacto social e uma rede criada a partir do seu apoio. Então considere lá apoiar o Parentalidade Preta, vai ser muito bom para todo mundo. Bom, a gente volta agora pro restinho do episódio, espero que você goste, tá muito bacana esse final também. Não pense que acabou, porque sempre tem conteúdo depois. Te deixo aqui com o final do episódio e a gente fala daqui a pouco mais, beleza? Muito obrigado. Bom, então a gente volta agora desse segundo intervalo que foi necessário para a gente tomar uma água, dar uma respirada, refletir, tentar começar a digerir essa troca. E a gente vai para as nossas últimas perguntas. Eu queria saber primeiramente de você, Júlio, que conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas e curdas a partir dessa troca nossa? Primeiro, entender que não tem nada de errado com o filho deles ou com a filha deles. Não tem nada de errado. E sim, por favor, acolha, ame, proteja a saúde mental deles, sabe? Ensine-os, mostre o caminho para que eles sejam adultos independentes, adultos com autoestima, adultos que saibam o que quer, não tenham medo de fazer o que tiver vontade. Eu acho que o principal está aí. Não tenham medo de ser eles mesmos. Se eles forem adultos com essas características, com essa personalidade, tenham certeza que vocês fizeram um excelente trabalho como pais. Não tenha dúvida disso. Sabe? Protejam seus filhos. Deem a eles o aconselhamento que vocês não tiveram. É difícil fazer isso? É. Mas como o Diego falou, com a ajuda especializada, não tenham vergonha de procurar, se não souberem responder, se não souberem caminho de como ensinar, de como mostrar esse caminho das pedras, né? Procurem ajuda, mas entendo que vocês são humanos, vocês também podem errar,
vocês não são perfeitos. E vão errar muito ainda nessa trajetória de criação dos filhos, tá? Mas, por favor, seja um recife contra esse tsunami de bullying, de ódio que a gente sofre todos os dias, independente da idade. Fato. Bom, e fazendo um exercício reflexivo aqui, eu queria saber o que você diria para aquele menino preto, gordo, que tá ouvindo a gente agora, ou então aquele que foi no passado e tá aí dentro de um homem preto adulto que já não é mais gordo, aquele menino preto gordo que precisaria ouvir uma palavra no passado ou agora, o que você diria para ele? Não tem nada de errado com você. Não tenha medo de ser você. Se ame acima de tudo. Em primeiro lugar, se ame, se respeite e se cuide. Porque se você se amar, se cuidar e se respeitar, fica muito mais fácil de você conseguir se relacionar com o outro. Não tem nada de errado com você. Viva, lute, brigue. Te derrubarem 10 vezes, levante 11. Não deixem que eles te vençam. Não deixe que eles, com essas ideias completamente errôneas sobre você, pareça que estão certos. Eles não estão certos. Eles não sabem nada sobre você, a não ser você mesmo. Você sabe onde dói seu calo, você sabe onde te dá sofrimento. Então, assim, voe, não dê ouvidos para ninguém que não te respeite, tá bom? É isso. Maravilha. Bom, então a gente chega no final dessa troca maravilhosa, encerrando a construção desse mês, né, que é tão importante para o Parentalidade Preta. Eu queria saber se você tem mais alguma mensagem que queria deixar e falar um pouquinho do canal do Preto Gordo para quem ainda não te conhece, que precisa ver o que a pessoa vê quando ela chega lá, fazer um pouco de promoção do que você faz, né, falar de si, do canal, do perfil, enfim. O que você gostaria de falar aí para quem tá ouvindo a gente como uma mensagem final? Como tá lá na descrição, na bio, o canal do Preto Gordo é um canal de empoderamento do corpo preto gordo masculino. Então, se você for lá no canal do Preto Gordo, sim, você verá pretos gordos no estilo, muito bem vestidos, e também pretos gordos sem nenhum medo, sem nenhum pudor de demonstrar o amor próprio, o amor ao corpo deles. Então você verá sim preto gordo sem camisa, verá preto gordo de calção de banho, verá preto gordo de calça comprida e sem camisa. Você vai ver pretos gordos que não tem medo da sua essência. Uhum. E sim, você pode ser um preto gordo como esse. Você vai encontrar lives com pretos gordos maravilhosos, que se destacam na sua área de atuação, como o próprio Ronan Oliveira é um exemplo, ex-BBB, que está aí até hoje. Você vai encontrar vídeos que eu faço reafirmando essa luta contra a gordofobia estrutural, e que no nosso caso, como homens pretos gordos, vem ao mesmo tempo recheada de muito machismo estrutural e racismo estrutural, principalmente. Então, assim, o canal tá lá para quem quiser ver o conteúdo, quiser contribuir, como o Diego fez ano passado, e assim, são todos bem-vindos. Só gosto sempre de deixar uma ressalva. É um canal do Preto Gordo e é um canal à prova de haters, né? Eu sempre falo aqui que haters que aparecem no canal do Preto Gordo, sem perdão nenhum, eu excluo e bloqueio na hora. Porque não vai ficar fazendo bullying ou piadinha sem graça. Sim. Com quem se tá ali de peito aberto, se mostrando. Júlio César, você é contra quem é contrário a você não gosta do diverso. Eu falei, não, você pode discordar, você pode argumentar, mas, como sempre, né, gente, educação acima de tudo.
Agora, se você veio para ofender, para falar um monte de besteira e fazer gracinha, não vai rolar. É exclui e bloqueio, tá bom? Exatamente. Obrigado. Júlio, muito obrigado. A gente tá chegando realmente ao final agora. Queria te agradecer mais uma vez. Te agradecer por várias questões, né? Cabe ressaltar mais uma vez. Foi a primeira pessoa que recebeu Parentalidade Preta no seu canal. Então isso pra mim tem um significado muito grande. Depois de um ano, não é retribuição, é sim usando a rede, mas... Esse programa só foi possível graças à minha esposa Tatiane, que segurou a onda com as crianças para que eu pudesse pesquisar, roteirizar, entrevistar a pessoa que veio falar conosco, criar a introdução, redigir, gravar, editar e juntar tudo aqui nesse programa, produzir, divulgar e fazer com que ele chegasse aos teus ouvidos. Sem o apoio do Cantinho do Café, esse projeto não seria mais possível e sem a sua audiência, ele não faria sentido. Então, muito obrigado e até a próxima.